Ao longo da história de Dragon Ball, podemos conhecer uma grande quantidade de personagens, e um dos mais marcantes, sem dúvidas, foi Trunks do futuro. Durante a saga dos androides, Trunks viaja em sua máquina do tempo após ter presenciado o inferno na Terra pelos androides, algo que o fortaleceu e o fez mais maduro, principalmente no final da saga de Cell. Sem dúvidas, ali, Trunks se mostrou muito mais poderoso do que parecia, não só como um guerreiro valente, mas também extremamente poderoso e digno de proteger todo o seu universo. Tempos depois, ele volta em Dragon Ball Super, onde vimos que claramente ele sofreu uma involução através da história. Bom, acredito que não sou o único que percebeu isso, né? Particularmente, eu gostava mais da versão dele em Dragon Ball Z. Mas afinal, por que isso aconteceu? Nesse vídeo, tentaremos responder essa dúvida. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães. Claramente, aconteceu uma involução em Trunks do futuro. Dá pra notar isso em sua aparência. Já Trunks do futuro de Dragon Ball Z tinha uma aparência mais imponente. Parecia mais amadurecido após as batalhas anteriores. Bom, em primeiro lugar, devemos levar em consideração que Trunks foi animado baseado na ideia que a Toei tinha de Trunks. Em outras palavras, Akira Toriyama não desenhou o mangá da saga Black. Na verdade, desde o início, essa ideia foi desenvolvida baseada nos roteiros e ideias de Akira Toriyama. Toriyama passou para Toei um roteiro por escrito, a história inteira por escrita. No momento da animação, não havia nenhum desenho sobre a aparência que Trunks teria durante a saga. Sendo assim, quem ficou encarregado do desenho dessa nova aparência de Trunks foi a Toei. Já Toyotaro, devemos lembrar que ele começou a produção do mangá de Dragon Ball Super muito tempo depois do anime ter se encerrado. Portanto, em alguns momentos ele precisou se basear no trabalho feito anteriormente pela Toei Animation. Para vocês terem ideia, Goku Black e Trunks do futuro apareceriam muito antes em Dragon Ball Super. Eles apareceriam na saga do Freeza Dourado, onde seria adicionada no final uma cena em que poderíamos ver que Trunks estava escapando de algum inimigo muito poderoso. No final dessa cena, nós seríamos apresentados a Black antes mesmo do final da saga anterior. Foi revelado também que essa cena também apareceria no filme O Renascimento de Freeza, algo que sem dúvidas teria sido algo incrível nos cinemas. Essa cena apareceria em uma cena pós-créditos. Infelizmente não sabemos por que decidiram tirar essa cena final, já que se tivesse sido mantida no filme, com certeza a internet teria vindo abaixo. Todo mundo teria ficado maluco e no hype para ver essa nova saga de Dragon Ball Z, já que na época Dragon Ball Super ainda não tinha sido anunciado. Seja como for, podemos concluir que o desenho do Trunks que conhecemos atualmente em Dragon Ball Super, aquele com o cabelo azul, foi obra diretamente da Toei Animation. Por isso, existe essa grande diferença em relação à versão que tínhamos em Dragon Ball Z. No entanto, esse não seria o único motivo o fato desse novo Trunks aparentar ser muito mais fraco. Existem também outros fatores, como por exemplo, o inimigo dessa saga era extremamente poderoso, que no caso é o Black. De alguma forma, podemos dizer que Goku Black era tão poderoso ao ponto de nos passar a impressão que Trunks estava muito mais fraco. Ou pelo menos, isso foi o que os animadores da Toei Animation quiseram demonstrar. E para eles fazia mais sentido fazer um personagem transmitir um sentimento de desespero e vulnerabilidade, exatamente como que Trunks se encontrava frente a um inimigo inalcançável, não tendo outra escolha a não ser escapar novamente. Mas, na minha opinião, acho que isso também teria funcionado se eles tivessem colocado o Trunks evoluído de Dragon Ball Z do final da saga Cell. De fato, se nos fosse mostrado o Black intimidando aquele Trunks épico como era o Trunks de Dragon Ball Z, acredito que teria sido mais impactante. Na boa, seria absurdamente incrível ver essa versão de Trunks na saga Black. Acredito que foi uma baita oportunidade desperdiçada. Conclusão: a razão pela qual o Trunks de Dragon Ball Super ser mais fraco é simplesmente por questão de desenho, já que quem ficou encarregada disso foi a Toei, se baseando nos roteiros escritos por Akira Toriyama. Possivelmente nem tiveram alguma ideia de imagem ou conceito de personagem, o que foi uma pena. Mesmo assim, particularmente, ainda acho que a saga Black está entre uma das melhores histórias de toda a franquia de Dragon Ball, mas também acho que teve vários elementos desperdiçados, ao ponto de chegar a ser previsível em vários momentos,
como quando Goku e Vegeta viajam várias vezes ao passado. Não só isso, nessa saga só tivemos 2 vilões, onde na verdade uma boa saga precisa de mais de um vilão principal. Precisa de toda uma legião de guerreiros que pudessem pressionar os guerreiros Z. Por exemplo, na saga Cell tivemos de início os androides 19 e 20. Depois apareceram os androides 16, 17 e 18. E só no final apareceu o verdadeiro inimigo, o Cell, que após várias evoluções alcançaria sua fase final. No caso da saga Black, o fato de ter somente 2 antagonistas, que no caso poderiam ser considerados como o mesmo personagem, realmente afetou bastante o desenvolvimento dessa trama. Também desperdiçaram Trunks como personagem principal dessa saga, já que nos foi apresentado um Trunks que parecia muito mais fraco, que não transmitia a mesma imponência que tinha em Dragon Ball Z. Bom, mas agora eu quero saber a sua opinião. O que achou desse Trunks de Dragon Ball Super? Também acredita que o Trunks do final da saga Cell teria sido melhor, ou você acha que faz sentido essa involução do personagem, já que ele não tinha por perto Goku e Vegeta para auxiliá-lo? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber o que vocês acham. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui!